Vocês não acham que falta cobrança de um time mais competitivo para 777, que prometeu time forte? Londres é Vasco. Gente, vamos lá, eu vou falar, depois passo pro Dieguinho aqui. Eu acho que sim, o ano que vem, entendeu? Eu acho que é um trabalho médio e longo prazo. A gente esquece disso todo momento, gente. A gente tem que cobrar, sim. Tem que criticar, se tiver que criticar, o time tá jogando mal, errou na contratação do Bambu, do Cocada aí, etc., Cocão. Mas, gente, é um trabalho médio e longo prazo. O Vasco comprou, gastou 110 milhões aí com reforços, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter calma nesse sentido. O que você acha, ô Dieguinho? Cara, eu já me acostumei já. Eu acho que conforme o tempo vai passando, você lida com o público todo dia, e eu acho que torcedor é tudo igual. Né? Torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, em linhas gerais, tá? Eu sei que cada um tem uma característica um pouquinho diferente, mas torcedor, ele sempre quer ser campeão, ele quer que o time dele ganhe todo jogo. Se perdeu 2 jogos, ele tá reclamando de tudo, o treinador não vai bem, quer que manda embora. Eu acho que é meio que normalzão. Tá? Então, assim, você vê o Flamengo, cara, que ganhou uma cacetada de título e a crise lá parece que o time tá lutando contra rebaixamento, que tá numa seara de 15 anos sem ganhar o título. Então, assim, eu já tô acostumado com isso já. Enquanto o Vasco não voltar a ganhar título, e principalmente agora tendo uma SAF, o torcedor sabendo que tem sim a possibilidade de investir, ele vai cobrar todo santo dia. Se o Vasco esse ano fizer um campeonato e acabar em oitavo, que eu acho que seria um ótimo campeonato para o primeiro ano, Maravilhoso. vai ter torcedor sentando o cacete. Não era para ser oitavo, que o Vasco é time para ser campeão, que o Vasco não pode se contentar com o oitavo lugar. Aí no ano que vem, tô contando uma história factual aqui, uma historinha fictícia. Aí chega ano que vem, melhora o time acaba em quinto. Não é absurdo, o Vasco não pode estar em quinto nunca. Aí no outro ano, exemplo, é vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e campeão carioca. É muito pouco, o Vasco não pode ser vice-campeão, aí vai ter zoação de rival. Enquanto não ganhar tudo, o torcedor está no direito dele, ele vai cobrar todo santo dia, porque a gente nunca olha para trás e fala assim, pô, eu tava malzão, melhorou. Vou me contra-atacar melhor. Não, eu quero sempre que esteja melhor, 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 melhor. É assim, é um vício que ele é inesgotável. Você nunca está satisfeito. Tanto é que o Flamengo passa crises às vezes mesmo ganhando. Por que o Dorival é mandado embora do Flamengo? Ou melhor, não tem seu contrato renovado? Porque ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, mas o desempenho com o qual o Flamengo ganhou esses títulos não interessou. Então agora eu tenho que mandar o Dorival embora e trazer um cara que vai ganhar título e jogar bem. Aconteceu o quê? Piorou. O Rogério Ceni foi mandado embora, campeão brasileiro. Se eu não me engano, ganhou a Copa do Brasil no mesmo ano também. Ou foi um outro título lá relevante. E Rua, mandaram embora. Por quê? Essa questão, cara, de você. Do torcedor, é muito difícil você conseguir deixar o torcedor sempre plenamente satisfeito. Quer um exemplo crasso? Todo mundo fala, você pode falar até melhor como paulista. Todo mundo fala que a torcida do Palmeiras é uma torcida meio insuportável, nunca nada presta. Sempre tem motivo para reclamar. E o Palmeiras é um dos times mais vitoriosos dos últimos anos. Então, assim, é difícil você deixar o torcedor plenamente satisfeito. Até quando o Vasco voltar a disputar, Gui, vai ter gente reclamando do mesmo jeito, porque ou Ah, ganha e normal. ganha jogando bem. Então, assim, isso não vai mudar, cara. Não, não vai mudar, isso é normal. Eu concordo nisso, eu acho que tem que. É que assim, eu acho muito importante aqui, cobrar, normal, tem que cobrar. Mas ao mesmo tempo a gente não tem que ser 8 ou 80, tá? Uma merda vai cair, time lixo, venderam a equipe e acabou. E ao mesmo tempo também não pode chegar e falar, ah, tá bom, vai estar satisfeito. Acho que é importante ter um meio termo, mas eu tô cansado de ser chamado aqui de passador de pano, de merda, não sei o que lá, etc. Ah, não, aí depois você fala um pouco mal, de repente, com alguma crítica de coisas que aconteceram. Como ultimamente eu tenho feito umas críticas um pouco mais fortes, ah, você só vê pelo lado ruim, isso é normal, isso aí eu também tô acostumando. E vamos ver, cara. Agora, esse final de semana, começa o Campeonato Brasileiro para valer. 5 pedreiras seguidas o Vasco da Gama vai ter. Esperamos que façam bons jogos e que aos poucos a gente vá se livrando disso daí e que o Vasco não brigue para cair. De repente, quem sabe, belisca uma Libertadores da América. Obrigado. Tem mais superchat aqui, mais um do César Vale. Penso que vale usar o Orediano e o Marlon por dentro. Concordo também. Inclusive, o Barbieri falou isso, hein? Que o Orediano também pode ser usado por dentro. Armando o jogo. É covardia encaixotá-los
a 10 metros de campo, correndo atrás do ponto adversário. Pô, eu assino embaixo essa daí do César. O que você acha, Diguinho? Cara, vamos lá. O Marlon Gomes deu uma entrevista para o GE no começo da semana e eu ia fazer essa pergunta na coletiva, mas infelizmente a gente foi informado que só poderia uma pergunta por coletiva. Rápida, né? E aí eu vou até explicar o porquê que eu não fiz a pergunta do Marlon Gomes. Como eu sempre estou no pós-jogo, a pergunta que eu ia fazer sobre o Marlon Gomes eu posso fazer durante um pós-jogo perfeitamente. Aqui eu tinha para fazer de parte tática, que foi de por que todo treinador só joga no famigerado 4-3-3 com ponta de pé invertida e abandonou alguns outros sistemas, como por exemplo 4-4-2. Eu só tinha a oportunidade de perguntar ontem, porque eu não vou fazer uma pergunta dessa depois de um jogo. Vasco perdeu para o Atlético, eu vou fazer uma pergunta dessa em pé em cabeça num pós-jogo. E a outra pergunta que eu ia fazer era do Marlon Gomes, porque na entrevista que o Marlon Gomes deu para o GE, ele disse que ele prefere jogar de segundo volante. Ele prefere jogar de segundo volante. E o Marlon Gomes mais tem jogado no profissional de ponta do que de volante. E dentro dos volantes que o Vasco tem, como hoje o Vasco não tem um meio armador de origem no grupo, o jogador que mais se assemelha, que não é, mas mais se assemelha do meia, é o Marlon Gomes. Dos volantes que a gente tem, é o que tem mais construção. O Jair até tem um bom passe, mas não é um organizador, aquele cara que pisa na área e tal, um cara que organiza o jogo mais por trás. Então, dentro do que o Vasco tem no elenco, eu acho sim, se for improvisar alguém, acho que cabe mais até o Marlon de ponta de lança do que o próprio Alex Teixeira. O Luco Orediano é um jogador que eu gosto muito desse jogo associativo dele. Quem já viu ele treinando ou já viu os jogos dele, por exemplo, no Racing, ele é um jogador muito de trazer por dentro, tocar, passar, tabelar com o jogador. Ele gosta desse jogo associativo. Então ele tem essa característica de organizar. Sendo que o Barbieri falou isso na coletiva, e prefiro eu acreditar, porque é ele que está com o jogador todo santo dia, que o Luca, numa conversa que ele teve com ele, diz que ele prefere jogar aberto. Ele gosta de sair da ponta para o meio e não ficar encaixotado no meio para de repente sair para o lado. Ele vai muito para o meio, mas ele prefere começar aberto e terminar a jogada por dentro. Porque quem joga de meia por dentro, você joga de costa o tempo inteiro, recebendo pressão do volante. Ali no lado do campo, ele já tem a condição de receber a bola numa situação um pouquinho melhor. Ele tem bom cruzamento, ele tem uma boa finalização. Ele me lembra, eu já falei isso algumas vezes, não estou comparando um jogador um com o outro, mas o estilo, o Everton Ribeiro. Esse meia mais aberto, que constrói muito, cai por dentro, não são velozes, acho que os dois me parecem um pouquinho canhotos, enfim. Mas eu gosto, acho que vale a experiência. Eu acho que dentre os jogadores que o Vasco tem no elenco, os que mais se assemelham na condição de organizar um pouco o time seriam o Orelhano e o Marlon Gomes. Mas, de novo, não é isso que a gente quer. A gente quer um meia de ofício, porque a gente vai estar caindo aqui em improvisações, porque o Marlon não é 10 e o Orelhano também não é esse meia organizador. Ele é um ponta construtivo e o outro é um segundo volante. Assim, eu também acho, inclusive a posição de origem do Marlon Gomes é de segundo volante ali, ele fica mais no meio de campo, mas de repente usá-lo no, eu acho que ele é o cara que tem que ser usado no meio, não que, não tem que falar pro próprio Marlon Gomes, ó, Marlon, é o seguinte, hoje a gente não tem um camisa 10 construtor, clássico, como era o Nenê antigamente, etc, como até era até agora, mas tava com uma idade mais avançada, mas de repente jogar ele, deixar ele um pouco como um volante livre ali no meio de campo, fazendo o que ele sabe fazer melhor. O Orediano, pra mim, cara, olha, vou te falar, você falou do Everton Ribeiro, eu não acho tão parecido. Acho que ele é um pouquinho mais veloz e driblador do que o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro é mais construtor de jogada ainda que o Orediano. Me parece, pelo menos, né? Um cara que tá muito novo ainda pra gente falar. Mas antes de acabar, eu quero colocar aqui que o Thiagão sempre faz arte pra gente aqui. Hoje a gente tava conversando, a conversa tava boa, acabei esquecendo de colocar. Ele fez a arte aqui sobre a escalação aí do Vasco da Gama, a possível escalação, colocando até Jair Marlon Gomes ali, Gabriel Peck e Orediano. E quem quiser seguir o Thiagão é tbarreto.designer lá no Instagram, ele sempre manda arte, inclusive botou o Mundo Ed, é um parceiraço aqui do canal. Vamos ver, cara, eu entraria do meio para trás assim, colocaria de repente o Rodrigo, Andrei e Marlon Gomes, tá? O Jair eu acho que não tá jogando tão bem. Eu gostaria de ver o Orediano na ponta direita, apesar de gostar do Gabriel Peck, tá, gente? E você mudaria o que aí, Dieguinho?
Cara, eu acho que ele vai com o time que ele tem jogado mesmo. Ele, sem ser perguntado, elogiou muito o Orelhano. O Orelhano meteu 2 golaços no jogo treino contra o Artsu, um gol olímpico e um gol que ele pega pelo meio, gira em cima do cara e dá uma chapada, faz um golaço. Ele tem treinado muito bem, mas eu não sei se ele já começa com o Orelhano. Eu acho que faz até sentido o PEC para esse jogo específico, porque assim, eu imagino um Atlético Mineiro vindo para dentro do Vasco no Mineirão. E Peck e Figueiredo são dois jogadores notabilizados mais pelo que eles conseguem fazer defensivamente do que propriamente pela parte ofensiva. Acho que faz sentido ter o Peck ajudando esse lado direito de defesa do Vasco. Um lado, por exemplo, que caso o Paulinho atue, é o lado que ele joga, né? E o Orelhano talvez seja uma opção de segundo tempo. Mas eu acho que é pulo de 10, pode ser na segunda, na terceira, na quarta. É pulo de 10 que o Orelhano vai ganhar a vaga do PEC nesse campeonato. É questão de tempo. Tá? E não se surpreendam se em algum momento o Barbieri colocar até os dois juntos. Abrindo mão de um dos volantes, botando o Orelhano para armar o time por dentro e tendo o PEC espetado do outro lado. Com o Teixeira e PEC aberto, Pedro Raul na área, o Orelhano armando com 2 volantes. Rodrigo. Lembrando que o Andrei, 1º de julho, vai embora, né? Então podendo ser Também Rodrigo tem e essa. Jair, Rodrigo e Marlon Gomes. E o Orelhano podendo jogar também ali como esse ponta de lança.